gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele e hoje nós estamos aqui para uma aula de arte. Vamos lá? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a música brasileira, a música popular brasileira. Todos nós conhecemos música brasileira, faz parte da nossa cultura. Será que a gente entende como ela se formou, como ela se criou no nosso país? Vamos entender um pouquinho desse processo. Então, você conhece a música popular brasileira? Muitas pessoas têm mais referência a partir dos anos 60, da música do movimento Tropicália, de algumas músicas e de artistas recentes. Mas a nossa música popular brasileira começou a se criar desde lá no Brasil colonial, com as influências dos povos que foram chegando aqui e que dali surgiu a nossa originalidade, a nossa autêntica música brasileira. Qual música popular brasileira você conhece? Se você parar para pensar, todos nós conhecemos alguma. Conhecemos uma marchinha de carnaval, uma cantiga de roda, uma música brasileira, autêntica, de movimentos como a Tropicália. Todas essas fazem parte da nossa música popular brasileira. Então, mas como surgiu a nossa música? Como que ela ganhou essa essência que só aqui no Brasil tem? Como que ela ganhou essa identidade que em qualquer lugar do mundo, quando se ouve, dizem, essa música é brasileira? Vamos entender? Então, antes de começar, eu trouxe aqui uma reflexão de um grande compositor também da nossa música. Quando procurei formar a minha cultura, guiado pelo meu próprio instinto e tirocínio, verifiquei que só poderia chegar a uma conclusão de saber consciente pesquisando, estudando obras que à primeira vista nada tinham de musicais. Assim, o meu primeiro livro foi o Mapa do Brasil. O Brasil que eu palmilhei, cidade por cidade, estado por estado, floresta por floresta, percrustando a alma de uma terra. Heitor Villa-Lobos. Então, o que ele quis dizer com essa reflexão? Que de nada adianta a gente estudar música, partituras, a técnica, se não conhecer a origem, de onde vem essa música. E o nosso país é um belo exemplo dessa multicultura, né? Esse movimento multicultural, porque ele é muito extenso. Em várias regiões, a música, a arte vai ganhar um aspecto diferente. Para representar bem esse início, essa construção da nossa música, hoje eu trouxe uma grande personalidade da nossa história e da nossa música, da nossa arte, a Francisca Edviges Neves Gonzaga, a Chiquinha Gonzaga, que nasceu em 1847 e morreu em 1935. Foi compositora, pianista, regente brasileira, a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil, combinando o popular com o erudito, autora da primeira marchinha de carnaval, o Abre Alas. Então a Chiquinha rompeu com vários estigmas, com várias barreiras daquele Brasil do século XIX. Naquela época, a mulher não tinha lugar na sociedade. O trabalho dela era apenas cuidar, procriar, cuidar da casa, casar-se. Mas a Chiquinha já nasceu, já veio ao mundo rompendo com essa sociedade naquele momento que era muito conservadora, muito elitista. Então a mãe dela já era uma negra, pobre, que se apaixonou por um rapaz militar de posição na sociedade. Então ele era já conhecido, era uma pessoa de posses. E, inclusive, ele foi alertado para que desse um jeito nessa história, quando a mãe dela ficou grávida, pois ele poderia comprometer a sua carreira militar. Mas não.
o pai de Francisca, resolveu assumi-la e prometeu criá-la com uma boa educação para que ela fosse digna de frequentar a corte de Dom Pedro II. Então pense, é o Brasil da monarquia ainda. Existia rei, existia a corte, existia toda uma atmosfera ali de uma classe, uma elite que estava acima dos outros. E Chiquinha, uma filha de mulher pobre e negra, recebe uma educação digna de princesas. Ela foi logo ensinada a entender de ciência, de história, de catecismo e de música. Fazia parte da elite, era muito chique, inclusive, que as meninas soubessem tocar piano e conhecessem outros instrumentos, conhecessem músicas, ok? Então, ela cresceu aí tendo aula com os melhores professores da região. Inclusive, ela teve aulas de piano e de vários outros instrumentos. E foi aí que ela já se apaixonou pela música. O pai dela mal sabia que essa paixão ia ser a coisa mais importante da vida dela. Aos 16 anos, Chiquinha Gonzaga, o pai decidiu que ela já sabia tudo que uma moça deveria saber para aquela época, então que ela deveria se casar. E providenciou um casamento também com um militar também, um oficial da Marinha que pudesse dar posição para ela, condições, e ela deveria se casar e cumprir o papel ali da mulher na sociedade. Ela se casou, esse casamento durou 5 anos. Nesse casamento ela teve 3 filhos, mas a sua paixão pela música não a abandonou. Ela vivia dedicada ao piano, ao violão, às suas composições. Inclusive, desde criança, há registros que ela já havia feito composições mais simples, mas já tinha partituras, registros dela, das músicas, das melodias que ela criava. Porém, esse marido não gosta muito dessa paixão dela pela música. Acha que não é uma coisa de mulher de família, que não precisa se dedicar tanto. E ali começam os confrontos. Em pleno Brasil de século XIX, há uma guerra entre, de um lado, Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai. Imagina, a família de militares, seu esposo militar, todos preocupados com essa situação, e a Chiquinha querendo a sua emancipação, querendo se libertar daquela situação que a prendia, sufocava, pois o marido não a deixava tocar o piano, não a deixava se dedicar à música. E para impedir isso, como ele era oficial da Marinha, ele a colocou numa viagem com seus filhos num navio mercante. Uma viagem que duraria meses. Naquela época, passavam-se muito tempo navegando. E no navio não tinha como levar o piano. Então ele achou que ali ele ia resolver essa situação. Pois bem, Chiquinha não tocava apenas piano e tinha um violão. E durante toda a sua viagem se dedicou a tocar, dedilhar e cantar a sua música no violão. E aí também aconteceram muitos conflitos e ela mostrou que não ia se submeter àquela situação, que preferia ser livre do casamento, mas que pudesse ter a sua música. Então, Chiquinha já demonstrava que era uma mulher muito à frente no seu tempo, que não se conformava com essa condição da mulher submissa, que tinha que aceitar todas as imposições dos maridos. Então ela queria viver de música, ela queria trabalhar com a música, ela queria apresentar todo o seu talento artístico para a sociedade como um todo. E então, por isso, a influência dela na emancipação feminina. Com essa autonomia que ela tinha
com essa coragem de enfrentar aquelas dificuldades daquele momento, da sociedade, ela também foi marcando na história da mulher brasileira algumas vitórias, hoje vista como conquistas, pois na época para ela foi muito sofrido. Ela queria se separar, ela teve que se separar, mas ela imediatamente foi negada pela própria família. Ela não foi acolhida pela família assim que abandonou o marido. Ela perdeu inclusive o direito de ver os filhos. Então ela era vista como um mau exemplo, um estigma. Ela foi batizada com alguns apelidos, era perseguida, era vista como uma mulher de mau comportamento, que devia ser afastada da sociedade. O que ela foi fazer para sobreviver? Foi dar aulas de piano, foi trabalhar nos salões de bailes que haviam na época. Então havia os salões da grande elite, da alta sociedade, e havia os salões também do povo. E aí que ela foi misturando o seu conhecimento erudito, então a sua música clássica, todo o estudo que ela teve desde criança, com a dança popular, com a cultura popular que vinha ali do convívio que ela tinha nesses salões, nesses bailes, com inclusive as rodas de música dos povos africanos. Então aí que ela começou a misturar os ritmos, um pouco do europeu, um pouco do africano e um pouco até do religioso, que ela conhecia muito bem. Esses ritmos eram conhecidos como polca, valsa, e aí surgiu o choro. Aqui nessa foto nós temos ali o Anacleto de Medeiros, a Chiquinha Gonzaga ao centro, e ao lado o Ernesto Nazaré. Ernesto Nazaré é muito conhecido pelo início do samba. Então, o que diferencia aqui dessa construção da música popular brasileira, que surgiu não só o samba, surgiu o maxixe, surgiu vários ritmos que só eram conhecidos e diferenciados ali. Por Chiquinha Gonzaga foram compostas essas melodias, mas junto com esses artistas ela pôde se apresentar e espalhar essa música nos diversos lugares. Então, olha só, a mistura que aconteceu com os países, com os povos africanos e os europeus. Nós podemos ver bem a diferença entre os salões e as rodas de dança. Porém, o ritmo que foi surgindo dessa mistura tinha um gingado, uma dança, uma marcação que foi única, que aí pôde se batizar como a autêntica música popular brasileira. Então, naquela sociedade patriarcal, no segundo reinado de 1877, imaginem a Chiquinha Gonzaga, sem dinheiro, sem família, sem assistência alguma, separada, sem poder ver os filhos, tendo que se virar. Ela, lógico, se entregou ao seu trabalho com a música. Porém, isso tudo ainda era visto como uma grande audácia. Ela estava entrando num ambiente majoritariamente masculino. Um ambiente de salões, de bailes, era para os homens, não era para as mulheres ainda. Então ela era vista na rua até por outras mulheres como uma ameaça, uma afronta, uma coisa que não poderia se admitir. Ela, inclusive, não tinha dinheiro para comprar chapéus. E naquela época a mulher não podia andar sem chapéus, pois ela ia lá, fazia sua própria roupa e passou a usar lenços na cabeça ali para simbolizar como que ela criava a sua própria maneira de se vestir. Então, rompendo mesmo com todas as barreiras. Agora eu vou colocar para vocês uma audição da primeira composição de carnaval da Chiquinha Gonzaga. Quero que vocês prestem atenção para reconhecer essa música.
Então, ouviram? É bem fácil de reconhecer. E como ela fica bonita no piano. E há até uma história de como a Chiquinha compôs essa música, que ela estava na casa dela, próximo, na janela, no Rio de Janeiro. E já haviam os grupinhos, os blocos de carnaval na época, e um desses blocos era a Rosa de Ouro. E ali, ouvindo a festa, ela foi compondo essa melodia. Uma melodia que atravessou os séculos, atravessou o tempo. É a primeira marchinha, considerada a primeira marchinha brasileira, marchinha de carnaval, certo? Então, passado todo esse processo da Chiquinha Gonzaga, ela teve que lutar muito para ter esse espaço artístico. Algumas vezes ela chegava já com as suas composições, com toda uma peça montada, e ela recebia um não. Inclusive, ofereceram para ela para que mudasse o nome, para que colocasse um nome fictício de homem, mas ela nunca aceitou. Ela lutou até conseguir apresentar as suas composições, apresentar o seu trabalho com a sua autoria. E na época, vindo da Europa, um estilo teatral que estava muito em alta era o teatro de revista. E aí, Chiquinha consegue fazer a sua primeira apresentação. Uma apresentação que empolga a plateia e arranca elogios. Então ela começa a se impor na sociedade com o seu trabalho. Vejam esse vídeo, que interessante. Aos 29 anos, bela e livre, a compositora Chiquinha Gonzaga passa a ser conhecida em todo o Rio de Janeiro. Mas a popularidade não era considerada uma virtude para a elite da época. O sucesso de Chiquinha provoca a ira da família Gonzaga, que passa a destruir as partituras postas à venda. Os pais e o ex-marido também não permitiam que ela visse a filha Maria. E na cidade, cantavam-se quadrinhas satíricas procurando atingir a sua dignidade. Chiquinha responde com novas composições e cada vez mais sucesso e ousadia. Ao contrário das mulheres da época que cobrem a cabeça com discretos chapéus, Chiquinha choca ao usar um lenço de seda amarrado com um nó sobre os cabelos. Era indecente a mulher sair sem chapéu naquela época, não é? Então a mulher tinha que cobrir a cabeça. E ela não tinha dinheiro para comprar chapéu. Ela mesma costurava suas próprias roupas. Então ela achava uma forma de botar o lenço assim, desse jeito, como se fosse chapéu. Eu botava um lenço à guisa de chapéu. Mas mesmo assim as mulheres vaiavam na rua, agrediam. No final do século passado, chega ao Brasil importada dos vaudevilles parisienses a moda do teatro de revista. Artistas franceses radicados no Rio inovaram as peças teatrais, transformando-as em operetas e ações curtas, todas de caráter satírico. À medida que as peças francesas foram sendo adaptadas, o teatro musicado tornou-se mais acessível ao grande público. Composto de diversas influências, nascia assim o teatro de revista brasileiro, gênero de espetáculo característico do Rio de Janeiro no século XIX. A estreia do gênero foi marcada pela peça O Rio, em 1877, de Arthur Azevedo, que retratava de forma humorística os principais acontecimentos políticos e sociais do Brasil naquele ano. Uma coisa importante é que, até então, o que existia em teatro, em termos de música, era ópera, principalmente, né? E Chiquinha Gonzaga logo percebeu que podia fazer também música de teatro revista. Então ela é uma das pioneiras disso. Em 1883, Chiquinha recebe de Arthur Azevedo uma encomenda para musicar a peça Viagem ao Parnaso. Depois do trabalho praticamente pronto e aprovado pelo autor, a sua partitura é rejeitada pelo empresário da companhia. É que uma mulher musicar uma peça de teatro era atrevimento demais para os padrões morais da época. Um dia ela bate no Arthur Azevedo e pede uma chance, já que ela é uma compositora. Mas ele trouxe o empresário dele. E o empresário disse assim, tudo bem, sua música é bonita, mas tem que botar um pseudônimo francês e nome de homem. Ela pega as partituras e vai embora. Chiquinha não desiste. E 2 anos depois dá o troco, musicando a opereta de Costumes, A Corte na Roça, de Palhares Ribeiro. Mais uma vez, Chiquinha inaugura um fato inédito.
uma peça com músicas compostas por uma mulher. A peça estreou em uma noite de sexta-feira e o pouco público presente aplaudiu com entusiasmo, pedindo bis para o número final em que os atores dançavam o machixe. A música de Chiquinha é aclamada pela crítica. Francisca Gonzaga, ou Chiquinha Gonzaga, tem revelado em todas as suas inspirações o cunho característico da música nacional. Porque nós temos, não uma escola de música como a Alemanha, a Itália, mas um estilo próprio e profundamente caracterizado pelas suas ondulações faceiras e graciosas, requebros e ritmos das canções, trovas e danças que se distinguem assaz fortemente por um adorável pico de lascívia, bem própria, aliás, das condições climáticas em que vivemos. O sucesso de A Corte na Roça faz com que Chiquinha vire o nome da moda e passe a ser requisitada pelos principais autores teatrais para musicar suas peças. Certo? Viram que interessante? Até na primeira imagem ali parece fogo queimando uns papéis e foi isso mesmo que aconteceu. Quando a Chiquinha Gonzaga decide separar-se do marido, a família finge que ela não existia e queima as suas partituras, queima os seus trabalhos para não deixar nenhum vestígio de que ela pertencia àquela família. O nome de Francisca não foi mais dito dentro de sua casa até a morte de seu pai. Inclusive, há uma passagem interessante que contam que quando seu pai estava no leito de morte, ela tentou aproximar-se e conversar, despedir-se, ter uma aproximação com o pai, mas este não aceitou. Disse que Chiquinha, sua filha, já estava morta há muito tempo. Então vejam que forte e quantas barreiras ela teve que enfrentar. Mas Chiquinha queria mesmo ver a sua música, fazer sucesso. Então ela vai para os bailes, para os salões e ela transita muito em diversos ambientes de música. Então isso mostra a versatilidade e a genialidade dela como artista. Então desde menina já fazendo composições e aí o auge vem com a dança do machixe, uma dança que acontecia nos salões meio às escondidas, ainda era vista como uma dança um pouco quente demais pela sociedade e ela adorava, gostava de tocar para que as pessoas dançassem, porque ela gostava dessa animação, desse convívio com as pessoas e ali ela foi construindo os seus laços artísticos e amorosos. Ela casa-se novamente num outro casamento, que é onde ela consegue ser mais feliz, mas que também não durou muito. Ela teve um filho e, independente de estar casada ou de ter alguém para lhe dar apoio financeiro, ela segue na sua carreira. Então, Chiquinha Gonzaga era uma mulher que naquele tempo já queria ser livre e viver do seu trabalho. Olha só, então uma outra apresentação em que ela teve bastante destaque é o Mistério do Convento. A gente pode ver ali no folheto de 1890. Se notarmos bem, prestar atenção, até a escrita das palavras é bem diferente naquela época. Então, mostra essa transição dela entre os bailes de machixe e apresentações de músicas religiosas. Esse Mistérios do Convento era composições religiosas. Mas a Chiquinha não ficava só nesse âmbito artístico, ela também se envolvia com as pautas, com as questões políticas da época. Então, mostrando aí o dinamismo dela, a prontidão
para não se aquietar diante das injustiças, diante dos atrasos que ela já via como atrasos naquela sociedade daquele tempo. Então, uma das questões em que ela também participou foi com relação à abolição. Inclusive, ela vendia partituras, músicas para juntar dinheiro e ajudar alguns negros escravizados a comprar a sua alforria. Ela, inclusive, há registros que ela comprou a alforria de um negro artista, flautista, e então ela se indignava muito com essas situações, com a situação da escravidão. Então ela participou ativamente nas campanhas contra a abolição e na campanha da República. Também já não concordava com esse país monárquico e ainda atrasado. Então ela estava sempre participando nessas convenções, nas discussões, claro que também adquirindo a popularidade que todo artista busca. Então, Chiquinha Gonzaga tem uma trajetória muito marcada na sua vida com o casamentos conflituosos, filhos que ela não pôde conviver, muito preconceito, ela foi perseguida muitas vezes, expulsa de locais, mas sempre envolvida ali com a arte, com a música e o teatro, principalmente. Então, um destaque aí já finalzinho do século XIX, início do século XX, com relação ao carnaval. O carnaval é essa brincadeira que veio aqui para o Brasil, mas ela é original lá da Europa, que é conhecido também como o intrudo. Então, o intrudo, essa brincadeira que veio lá da Europa, em que eles jogavam bolas de cera, na época, com água e ovos nas pessoas na rua. Então, era vista como uma brincadeira, e aí foi evoluindo para os grupos, os blocos, e esse era o carnaval ali no final do século XIX e do século XX, onde a Chiquinha já estava construindo a sua marchinha e já tinha a sua marca registrada da sua música e suas composições. Então, uma mulher, sem sombra de dúvidas, muito importante para a nossa música e para a nossa história das mulheres brasileiras. Vejam esse vídeo que vai explicar um pouquinho também sobre isso. Shuma Schumacher é uma grande pesquisadora, nossa grande pesquisadora das mulheres brasileiras. Tô certo? Tá certo. Tudo bem? Tudo bem, Anselmo. Tudo certinho. Prazer. E Chiquinha Gonzaga? Qual é a importância de Chiquinha Gonzaga dentro da luta das mulheres brasileiras por se afirmarem, por enfim? Bom, eu acho que... Bom, Chiquinha foi uma mulher fora do seu tempo, né? É uma mulher com uma inquietude, né? Uma mulher com uma disposição, né? Como se fosse hoje nós estivéssemos em pleno século XXI, né? Isso no século XIX, quando as mulheres era reservado um papel muito mais secundário, contido, né? secundário, de esposa, mãe. E a Chiquinha vai romper com tudo isso, né? Quer dizer, não só romper com esse destino reservado às mulheres, como ela vai ter já uma educação diferenciada, o pai dela se preocupa um pouco com essa educação, mas, sobretudo, ela vai ser uma mulher da noite, né? Quer dizer, ela vai ser uma mulher que vai frequentar saraus, vai em busca de uma inquietação interior que ela tinha, de uma sensibilidade enorme, né? Enquanto artista, né? E que vai se tornar aí a nossa grande maestrina, vai se tornar uma das grandes compositoras brasileiras, vai ter vários pioneirismos nessa área, né? Quer dizer, a primeira música carnavalesca deste país também é feita por Chiquinha Gonzaga. Aliás, estamos comemorando... Exatamente, o Abre Alas. O Abre Alas. E o carnaval, quer dizer, e Abre Alas. Fala sobre Abre Alas.
Abre Alas é emblemático, né, da vida da Chiquinha. Pode-se dizer que é a primeira música de carnaval do Brasil? É, sem dúvida, é a primeira música e com uma antecedência muito grande. A prática de música de carnaval só vai se firmar 20 anos depois. No Andaraí, onde a Chiquinha morava, existia um cordão chamado Rosa de Ouro. Ela, ouvindo os ensaios do cordão, senta ao piano e compõe uma marcha naquele andamento. Olha, nós sabemos que os cordões, e depois os ranchos e as escolas, caminham na rua num andamento de procissão, porque a matriz é religiosa, é das procissões religiosas. Então não existia uma música que facilitasse o desenvolvimento do cordão na rua. Viram só? Que legal? Então, há muita pesquisa ainda sobre essa personalidade tão importante para nós, mulheres principalmente, mas também para o povo brasileiro. Então, 150 anos depois, no aniversário de Chiquinha Gonzaga, de 150 anos, a Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense homenageia a Chiquinha Gonzaga fazendo um samba enredo lá na Sapucaí, no Rio de Janeiro. Então, o carnaval vira a nossa festa tradicional, conhecida mundialmente e muito grande, uma festa, uma das maiores expressões populares da nossa cultura. Então, vamos agora analisar a letra do Abre Alas. Vocês já viram outras versões. Tem uma versão que coloca a jardineira porque está tão triste, mas essa não é da Chiquinha Gonzaga. A original é essa aqui. O abre alas que eu quero passar. O abre alas que eu quero passar. Eu sou da lira, não posso negar. Eu sou da lira, não posso negar. Depois vai se repetir e no final ela vai dizer: Rosa de Ouro é que vai ganhar. Certo? Vocês já pararam para analisar o que significam essas palavras? Então, como a gente viu na época, havia um vocabulário, uma maneira de escrita toda diferente do que nós temos hoje, da nossa língua hoje. Então, também aí as influências e as transformações que a nossa língua foi sofrendo. O abre alas, o que vocês acham que significa? Fica fácil da gente entender. Então, o abre alas, ela pedia para dar passagem, também contextualizando com os atrasos, com as dificuldades da época. Então, dê passagem, vamos deixar o povo livre, o povo feliz. Abre alas que eu quero passar. Eu sou da lira. Eu sou da lira representa eu sou da boemia, eu sou da festa, eu quero festar. Eu sou da lira, não posso negar. Eu sou da boemia, também o que retrata um pouco do que ela viveu. Ela foi para a boemia. Foi festar, foi se alegrar, viver da música. Rosa de Ouro, então, o bloco no qual ela se inspirou para escrever essa letra. Durante um século, o povo veio mantendo vivo o espírito determinado de Chiquinha Gonzaga através da marchinha ou abre alas. A intuição genial da compositora, ao traduzir a vontade popular de abrir alas para passar e vencer, fez essa canção atravessar o tempo com sua obra mais popular. Então, como eu disse, é uma das obras mais conhecidas de Chiquinha Gonzaga e a marchinha de carnaval brasileira mais tocada ao longo dos séculos no nosso país e fora dele. Mas Chiquinha também viveu um escândalo político que nem estava ligado a ela necessariamente. O que aconteceu foi o corta-jaca. Corta-jaca era um tango gaúcho, que na verdade não foi nem tocado e nem cantado. Alguns historiadores, estudiosos da personalidade, da história de Chiquinha Gonzaga, disse que ela nem estava presente na ocasião. Porém, tudo na época
gerava-se uma polêmica, ela era alvo de muito preconceito, então acabaram envolvendo ela nesse escândalo. Mas o que aconteceu foi que Dona Nair de Tefé, a primeira-dama, esposa do Marechal Hermes, tocou essa música da Chiquinha Gonzaga em um evento, um baile do alto escalão da sociedade lá, da elite brasileira, do atual presidente na época, e foi um escândalo. Por quê? Por briga política. Então a gente pode observar que há muito tempo alguns políticos se preocupam com coisas que não fazem a menor diferença, ao invés de se preocupar com o que a população precisa mesmo. Então, na época, após saber dessa música, ter tocado lá no Catete, o senador Rui Barbosa, no dia seguinte, no Senado, provém um discurso rechaçando essa música, dizendo que é a música mais chula, de mais baixo escalão, que é uma afronta à sociedade, à família, e cria-se essa polêmica envolvendo a música, o nome da Chiquinha Gonzaga, mas só porque a música é de autoria dela. Vamos ouvir, então, essa música tão afrontosa? Escutem para depois vocês me falarem. Ouviram? Então, um áudio que dá para perceber bem da época, bem antigo, que tinha apenas melodia, ele não tinha sido musicado ainda, não havia nem letra, mas já causou toda essa polêmica. Vamos ver então essa letra que veio posteriormente. Corta jaca, neste mundo de misérias, quem impera é quem é mais folgazão. Já estou destacando ali umas palavras que vocês vão ver que são diferentes. É quem sabe cortar jaca.
nos requebros de suprema perfeição, perfeição. Esta dança é buliçosa, tão dengosa que todos querem dançar. Não há ricas baronesas, nem marquesas que não saibam requebrar, requebrar. Então vejam, há uma ironia assim na letra, falando de que um lado tem uma miséria, mas que tem a alegria, a música, que nem mesmo as baronesas resistem. Claro, é uma leveza, uma brincadeira que a arte sempre traz. Mas agora vamos ver então o que essas palavras tão diferentes querem dizer. Olha só, eu destaquei folgazão, buliçosa e baronesas. Vocês sabem o significado? Imaginam o significado dessas palavras? Então vamos ver só. Folgazão, zombeteiro, alegre, brincalhão, folião, que a gente poderia chamar de um bom vivant. Buliçosa, agitada, alvoroçada, energética, arteira. Baronesas, as mulheres ricas de influência social. Então, como a gente pode observar, nada de muito afrontoso. Porém, criou ali um desconforto, um rebuliço, algumas notícias na época. E aqui nós temos o encontro da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. E observem só, nesta imagem, Chiquinha Gonzaga é a única mulher. Então, o legado de Chiquinha foi para além da música, tem grande importância histórica e ainda ressoa na música popular brasileira. Então, essa foi a nossa aula sobre a nossa música, com destaque especial à nossa grande autora, nossa primeira maestrina e a nossa pianista Chiquinha Gonzaga, que nós temos muito a agradecer por toda a sua contribuição à sociedade, às mulheres e à música. Nossa aula está chegando ao fim, eu espero que vocês tenham gostado e espero na próxima. Tchau, tchau! Amo Curitiba, no inverno e no verão. Tem a Rua 15, mas também o Boqueirão. Santa felicidade eu morar neste lugar. Boa Vista, Pilarzinho, a cidade pra encantar. Eu gosto de Curitiba, da Riviera ao Cajuru. Eu gosto de Curitiba, meu São Francisco e meu Xaxim. Eu amo Curitiba, Luz dos Pinhais, meu querubim. Eu amo Curitiba, o meu Guaíra, meu novo mundo. Eu amo Curitiba. A família Folhas está de Prefeitura de Curitiba, 329 anos. Orgulho de ser.